Tempo de luta, tempo de guerra e tempo de paz. A guerra não dura para sempre. A paz de dentro de nós, no nosso coração, sim, dura para sempre. Né? Por fora pode estar a maior confusão, mas dentro de nós não pode ter confusão alguma. Amém? Amém. Afinal de contas, é o Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Aquele que nós, mais uma vez, aprendemos nesse tempo atrás, aqui na igreja, a respeito do Espírito Santo de Deus. Então, no meio da luta, né, Lúcia, a gente tem paz. A gente chora, sim, mas a gente tem a certeza de que Deus, por nós, tudo executa. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria falar essa noite um pouco a respeito de oração de libertação e oração de batalha espiritual. Libertação e batalha são dois assuntos que eu amo assim profundamente. Eu acho que eu aprendi a gostar de guerra, de assistir filmes de guerra. Os filmes de guerra me impactavam muito. O que eu observava no filme de guerra? Os soldados que não deixavam os amigos para trás. Era isso que eu observava. Desde menina. Adolescente, né? Quando eu era menininha não tinha televisão ainda. Mas o filme de guerra me deixa impactada até hoje. Aquele filme de guerra, Até o Último Homem, quem não assistiu, assista, porque ele é fantástico. Ensina para nós lições maravilhosas, falando a respeito de guerra. Ele é maravilhoso. E a guerra nos ensina. A guerra nos deixa fortes, nos deixa atentos, nos deixa ligados. Qualquer barulho a gente já está prestando atenção, porque é um tempo de perigo, né? Eu quero falar um pouquinho sobre libertação. O que é libertação? É um ato de libertar, ou de libertar-se, de ficar livre, ou de deixar alguém livre, libertar alguém. Tirar aquilo que nos atrapalha, que nos incomoda, que nos prejudica. A Bíblia fala muitas passagens a respeito de libertação. A gente lê várias histórias na Bíblia sobre libertação. Quando alguém foi liberto de enfermidade, de espírito de enfermidade, quando alguém foi liberto de possessão demoníaca, a gente viu Jesus fazer isso, os discípulos fazerem isso, e vários outros personagens da Bíblia usarem a oração libertando alguém das garras de Satanás. A gente faz isso até hoje, isso é feito até hoje. Libertar alguém da possessão demoníaca, né? São coisas. Eu tive uma experiência de libertação que eu fiquei meio sem entender. Eu estava dando uma olhada num shopping, em umas lojas, eu e a minha filha, eu e a Juliana. E de repente nós paramos na frente de uma vitrine de loja de sapato. Olhando os sapatos, nós duas, né? E de repente entrou um rapaz, jovem ainda, na nossa frente. Entre a vitrine e nós duas, ele entrou no meio. Aí ele olhou para nós duas e falou assim para mim, olhando para mim e disse assim, eu estava usando óculos ainda. Tem uma garota legal atrás dessas lentes? Aí eu falei assim, como? E ele repetiu, tem uma garota legal atrás dessas lentes? A Juliana abaixou a cabeça, porque ele falou comigo, não foi com ela não. Eu falei, olha aqui Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele manifestou o demônio lá na loja dentro do shopping. E ele saiu, foi embora rindo. Eu acho que ele não ficou liberto, né? Não deu nem tempo. Eu fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim, fiquei dentro do shopping. Ou seja, essas situações acontecem até hoje. E muitas vezes te pega de surpresa. Mas
Mas não seja pego de surpresa. Você tem autoridade no nome de Jesus para libertar pessoas de uma possessão demoníaca. A gente já viu isso muitas vezes, em muitos lugares, em muitas situações. Só que o que eu quero falar hoje é um pouco diferente disso. Muitas pessoas já passaram na vida, acho que todos nós aqui, já passou na vida muitas situações difíceis, muitos problemas muito complicados, muitas dificuldades, muitas traições, muitas decepções. Muitas pessoas foram abandonadas por pai, por mãe, por marido, por esposa. São situações muito complicadas que pessoas passam e que causam no coração delas, na alma delas, feridas muito profundas, mágoas muito profundas. E a Bíblia fala que essas mágoas, elas não sendo liberadas, elas criam uma raiz de amargura tão profunda, tão grande, tão forte, que prende as pessoas, que amarra as pessoas nos seus sentimentos. Algumas passam coisas tão fortes e têm tantas feridas no seu coração, na sua alma, que elas acham que não tem solução. Elas acham que até Deus as abandonou. Eu conheci um homem, pessoalmente, eu e o pastor Daniel, que ele era um dos homens que eu vi até hoje que mais foi usado por Deus. Era uma coisa impressionante, impressionante. O que Deus usava aquele homem para falar, acontecia naquela semana. Deus usava esse homem com uma autoridade que era algo fantástico. Se ele desse um acorde no instrumento dele, se tivesse um endemoniado dentro da igreja, não precisava nem falar a palavra. Aquele som, a pessoa caía endemoniada na igreja e já ia alguém lá para libertar aquela pessoa, falando no nome de Jesus. Deus usava assim poderosamente isso. E essa pessoa passou por um problema muito forte mesmo. E aí, nós fomos procurados, Daniel, de homem para homem, conversando, orientando, falando, orando, mostrando, e ele não conseguia entender por que ele estava passando por aquele problema, por que estava passando por aquela situação. E a gente falava a respeito de perdão, a gente falava a respeito de liberação, e ele dizia, não consigo, até o ponto dele dizer assim, pastor, aonde Deus estava quando eu passei por isso? E a resposta do Daniel me lembra até hoje. Deus estava aonde sempre esteve e aonde está no seu santo templo e em nós, através do Espírito Santo. Mas então por que eu estou passando tudo isso? Faltou vigilância, faltou outras coisas. Não é só a revelação, não é só a manifestação do poder de Deus, mas é uma vida com Deus. E o que aconteceu com essa pessoa foi o seguinte: ele abandonou tudo, completamente tudo, inclusive a vida com Deus. E está hoje ainda sem uma vida com Deus. E nós oramos para que ele realmente se reencontre com Deus. A ferida foi muito grande e ele não conseguiu superar. Então eu quero falar hoje, não a pessoas que precisam de uma libertação, de uma possessão. Porque todos aqui, todos, são salvos, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então eu quero falar da libertação de si mesmo. Algumas pessoas passaram por todas essas dificuldades e têm sofrido ainda na sua alma
A alma é onde estão todos os nossos sentimentos, né? Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sentimos, né? É na nossa alma. E toda ofensa recebida, toda a mágoa depositada na vida de algumas pessoas, elas não conseguem se livrar delas. Elas não conseguem abandonar aquele sentimento e ficar livre. Para alguns que estão presos na falta de perdão, eu quero dizer para você uma coisa: perdão leva à vida, e a falta de perdão vai matando você devagarinho, até o ponto de você abandonar a fé. Alguns acham que foram abandonados por Deus por causa de situações que passaram. Tem um versículo na Bíblia que fala muito ao meu coração, muito mesmo. Eu tive essa experiência aqui. Está em Provérbios 26, verso 2. Eu vou ler, eu tenho anotado aqui para ler para você. Diz assim, eu sempre uso esse versículo em discipulado. Como o pássaro que foge com uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Quando a gente passa uma situação difícil, algo difícil na nossa vida, o diabo, que é aquele que trabalha contra a nossa vida, ele pega esse versículo e ele passa aquele bregacinho branco lá que criança apaga no caderno quando escreveu errado, branquinho, né, que chama, sei lá. Ele passa aquele branquinho em algumas palavras e ele entrega para você o versículo assim: maldição se cumpre. Ele apaga esse pedaço, maldição sem causa não se cumpre, não quer que você veja isso, e ele fala, maldição se cumpre. Eu lembro que há muito tempo atrás, as pessoas falam que beber não é pecado, embriagar-se é que é pecado. Alguns é melhor não beber nada mesmo. Foi o meu caso. Eu gostei, era tão bom. Eu tinha dinheiro para gastar em vinhos caríssimos, em bebidas caríssimas. O que tem? Não tem problema nenhum, eu não estou me embriagando. Eu estou me embriagando no primeiro mês, no segundo mês, depois eu comecei a ficar mais alegrinha com aquela bebida e tal. O que tem? Não tem problema nenhum, né, professor Eduardo? O que tem? Beber um pouquinho? Só que o pouquinho não fica no pouquinho nunca. E aí eu fui gostando daquilo, e eu comecei a ter dificuldades para não beber mais. E um dia, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falar, e Deus disse para mim, para com isso. Eu entendi que era Deus falando comigo. Aí, sabe assim que você faz de conta? Alguém falou alguma coisa? Alguém ouviu alguma coisa? Sabe, você faz isso com Deus também. Quando Deus vem para te falar alguma coisa mais fácil, você faz de conta. Nossa, eu tive a impressão que alguém falou alguma coisa. Eu fiz assim. E depois de ter passado uma vergonha, que eu passei uma vergonha por causa disso, Deus falou para mim assim, maldição sem causa não se cumpre, não dê causa. Aí, como uma boa mulher curiosa que sou, fui entender o que era isso. E eu analisei o seguinte, na minha família, nos antepassados, de avô, de bisavô, tinham uma, que depois eu chamei de maldição, na bebida. Na bebida. E eu fui pesquisar isso lá nos italianadas, sabe? A italianada que me fazia vir em casa bebia tudo. Aí os filhos tinham que carregar para poder deitar na cama. E eu comecei a analisar isso. E eu era de uma igreja que não tinha muito essa visão de antepassados e essas coisas todas.
Mas Deus falou comigo a respeito disso. O que eu fiz? Fui radical. A partir de hoje, nunca mais eu coloco na boca nada que tenha nada, até os dias de hoje. Eu quebrei uma maldição da minha família. Os meus filhos não tiveram problema com isso, os meus netos não vão ter problema com isso. Porque o diabo queria que eu entendesse que, não, isso aqui não tem problema, tá? Maldição sem causa não vai se cumprir. Então, às vezes, ele pega alguma coisa e faz você entender, olha, está se cumprindo, sabe aquilo lá que está se cumprindo, lá da tua família, não sei o quê. Tá, você entendeu? Quebra. Quando acontece algo difícil, o inimigo faz exatamente isso. Ele quer que você engula essa palavra, e ele vai fazendo de você cativo. Então seja liberto. Eu fui liberta disso. Quando você perdoa alguém que te prejudicou, não significa, eu perdoo você porque aquela pessoa, o que ela fez estava certo. Não significa que ela estava certa. Significa que você agora está livre, através do perdão que você deu para ela. A palavra de Deus fala assim, Lucas 11:4. Perdoa-as nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tem gente que ora esse versículo na oração do Pai Nosso, mas não perdoa quem ofendeu ele. Aí sabe o que acontece? Deus também faz a mesma coisa com você. Está escrito aqui. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser liberado? Libere. Há duas razões, tem um monte de razão, mas eu vou falar duas razões para você, por que você tem que perdoar? No sentido espiritual e no sentido psicológico. Espiritual, porque é obediência à palavra de Deus. Ele manda perdoar, e nós temos que obedecer. Em Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, perdoa. Esse aqui é o sentido espiritual, obediência a Deus. E no psicológico? Porque nós nos livramos da vitimização que tentam colocar sobre nós. A pressão psicológica que tentam fazer sobre nós, nos prendendo na falta de perdão. Quando nós perdoamos, nós fazemos a escolha de não mais deixar o pecado do outro fazer pressão sobre nós. A atitude deles não pode nos prejudicar. Quem dita na nossa vida o modo de sentir, de pensar e como viver somos nós, não as pessoas. O perdão liberado dá a nós liberdade de levarmos uma vida do jeito que Deus planejou para nós, ou seja, livres para Deus. Nós só somos livres para Deus quando o nosso coração está limpo, livre de mágoa e de toda a situação. A mágoa chega? Chega. A mágoa chega. Se a gente for prestar atenção na mágoa, a gente é magoado todo dia, de alguma forma. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na família, seja no amigos. Muitas coisas, ultimamente tem acontecido as coisas muito aceleradas, né? Faz parte também. E o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Cristo é verdade, caminho, a verdade e a vida. Se nós conhecemos a verdade, que é Cristo, nós somos livres. Não livres de não sentir e de não pensar, mas nós somos livres para agir direito. Jogar fora o pensamento, jogar fora o sentimento e agir segundo o coração de Deus em nós. E batalha espiritual? Batalha espiritual
também eu queria falar sobre dois aspectos dela, o externo e o interno. O externo, nós temos um monte de história na Bíblia falando sobre batalhas. As batalhas de Davi, a batalha lá que fala de Elias, a batalha lá que fala do rei, como está aqui, lá de Judá, em Crônicas. Tem várias coisas. Tem uma passagem em Crônicas que eu estava lendo, capítulo 20, fala assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a grande salvação do Senhor para vocês. Você imagina você ganhar uma guerra sem você fazer nada? A guerra é que Deus vai travar no seu lugar, só que você precisa ter alguns passos para isso. Leiam lá que vocês vão encontrar isso aí. Tem uma porção de passagem lindíssima. A de Daniel, né? Quando Daniel orou e teve uma batalha 21 dias, né? Para que aquele anjo chegasse nele, ele também teve uma batalha externa. Uma batalha externa. Mas eu queria falar mais com vocês sobre a batalha interna, por causa da libertação de você mesmo e por causa da batalha interna. Aquela batalha travada na nossa mente. Nossa, como é difícil essa batalha na nossa mente. Enquanto a pessoa não se livrar de todo o passado que foi causado nela de mágoa, de tristeza, de tudo isso, se trava na mente dela batalhas terríveis. Sabe quando você começa a pensar aquilo que você não quer pensar? Sabe aquilo que você pensa, que você sabe que você não deveria nem pensar? Isso se chama batalha na mente. Você nunca formou um diálogo na sua cabeça? Olha, aquele fulano me magoou. Quando chega lá amanhã, eu vou encontrar com ele e eu vou falar isso, ele vai falar aquilo, eu vou responder isso, e se ele falar isso, eu vou falar aquilo. E você luta com aquilo na tua cabeça a noite inteira. Eu vou responder para ele assim, porque se falar, ó, vai sair no braço. Porque eu não vou mais aguentar isso. E você fala e parece que você escuta a pessoa respondendo aquilo. É uma batalha terrível na cabeça. Aí chega no outro dia, você chega lá onde você trabalha, a pessoa fala, bom dia, você podia me perdoar aquilo que eu falei para você ontem? E você perdeu uma noite de sono. Travando na sua mente uma guerra que não existe. Você luta a noite inteira, você não dorme, você vai para lá com aquela cara assim, já pronto, o cara vem vindo, você já está ali, espada. Vai falar alguma coisa para mim, eu vou fazer igual Pedro fez soldado. Não vou arrancar só a orelha dele, não vou arrancar a cabeça dele. Aí a pessoa chega e fala, oi, bom dia. Nossa, ontem eu fui tão grosseiro com você. Aí você, o crente em Cristo Jesus, faz o quê? Passa a maior vergonha. Sabe por quê? Porque quem fez você lutar a noite inteira com esse pensamento foi Satanás. Porque em vez de você ajoelhar, orar e perdoar aquela pessoa lá que fez aquilo para você, você ficou na tua cabeça ouvindo tudo o que Satanás estava falando. Isso se chama guerra interna. Você começa a responder para a pessoa nem está ali na tua frente e depois não é nada daquilo. Quantas coisas acontecem dessa forma? Se eu tivesse naquele dia anterior falado, Jesus, eu fui magoado agora, eu fui humilhado agora. Mas, gente, entrou um gatinho. Não é desanimado, né? Se você tivesse já feito o que Jesus faria, se estivesse no seu lugar, você teria dormido a noite inteira, babado no seu travesseiro, ido para a firma feliz da vida e depois a pessoa ia te pedir perdão porque Deus preparou tudo para você. Isso não acontece só no trabalho, isso acontece dentro de casa.
Se a mãe fala um negócio assim, o filho, minha mãe não me ama porque minha mãe, ou então o marido, olha, meu marido nem olhou para mim, olha, ele está enxergando, agora está olhando para um lugar. E você fala, acho que ele não me ama mais, acho que... Você luta com a tua cabeça mesmo, você luta com você. Nós precisamos aprender que isso não precisa acontecer. É fácil perdoar quem te ofende? Olha, eu vou te ensinar uma coisa. Com todo respeito aos homens que estão aqui, eu vou te ensinar uma coisa. É melhor perdoar logo, porque o preço é grande pela falta de perdão. É melhor perdoar logo. Para você pensar, se você não perdoa, aquilo de errado que você fez também não vai ter perdão. E aí? Você vai estar em pé de igualdade com quem te ofendeu. Aí o Espírito Santo começa a te incomodar. Uma vez uma pessoa me ofendeu muito, dentro da igreja, muito. É o lugar que a gente mais fica magoado, dentro da igreja, quando alguém ofende a gente, que a gente acha que igreja, viu, Rogério? Que aqui é todo mundo perfeito, olha, você olha, é todo mundo lindo, por fora. Por dentro eu não quero nem saber, que aí é Deus que tem que ver. Porque eu não quero que ninguém olhe para mim assim. Aí, quando alguém te magoa com alguma coisa, você fala assim, tá vendo? Igreja, para que igreja? É todo mundo igual, e não sei o quê. Aí você vai embora e você não perdoa. Aí você fala assim, ai Deus, sabe aquilo lá que eu fiz para tal fulano? Me perdoa. Deus fala, não, você é feio. Olha como está teu coração. Você está fazendo igual aquele lá que você vai embora magoado? E Deus leva tão em conta isso que Ele fala assim, você está trazendo a sua oferta? Deixa aqui tua oferta. Vai lá, pede perdão para o teu irmão, acerta com o teu irmão, vem aqui. Não estou falando de dinheiro não, tá? Não é de dinheiro que nós estamos falando. Nós estamos falando da nossa oferta de louvor, da nossa oferta de gratidão e até da nossa oferta em dinheiro, que é aquilo de gratidão que a gente está entregando para Deus por todo o sustento que a nossa casa tem. Deus leva tão isso em conta que Ele fala, vai lá e acerta lá primeiro. Nós temos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Foi o que nós vimos domingo o tempo todo aqui, não foi? A luta maior é quando nós não perdoamos a nós mesmos. Você às vezes até tem facilidade de perdoar alguém, mas quando chega você perdoar você mesmo. Quando eu era ainda nova na fé, eu nasci na igreja, mas filho de crente não é crentinho, filho de crente tem que se converter também. Eu estava aprendendo ainda algumas coisas, eu já era casada, já tinha os meus filhos. Gente, eu tinha uma pessoa na família que era tão fantástica. Nossa, como ela era legal. Ela era legal mesmo. Mas a fé que ela tinha não batia com a minha, porque ela era mãe de santo. E um dia eu achava ela tão legal que eu fui lá fazer uma consulta. E ela me falou coisas interessantes. Falei, nossa, uau. Só que eu não contei para ninguém, né? Eu sou esperta. Contei para ninguém o meu pecado. Aí, eu fui sendo incomodada pelo Espírito Santo de Deus de tal forma, que eu pedi perdão para ele primeiro. E depois eu peguei o Daniel e a Juliana, eles eram pequenos ainda, pus os dois sentados e falei assim, a mãe fez uma coisa errada. Eles fizeram assim, porque mãe não erra, né? Mãe é perfeita. Mãe, eles acham que mãe não faz nada de errado.
Como assim? Olha, eu fiz uma coisa errada e agora nós vamos pedir perdão para Deus. Porque eu falei do mal deles lá também. E aí, eu falei assim, eu vou orar e vocês vão repetir. Tá bom. E eles repetiram tudo que eu orei. Passou uns dias, aquilo me incomodava tanto que eu falei, vem cá filho, senta aqui. A mãe fez um negócio que Deus não gostou. Nós vamos orar pedindo perdão. Aí eles oraram assim para mim. E eles repetiram tudo de novo que eu ia falando. Gente, eu fiz isso uma meia dúzia de vezes. Nem eles aguentavam mais repetir aquela oração. Deus falou para mim assim, perdoe-se. Você errou, eu te perdoei, perdoe-se. Libera perdão para você mesma. Gente, eu chorei um dia inteiro. E no final do dia eu consegui me perdoar por ter ofendido aquilo que Deus tinha falado com a minha vida que está aqui. Então, se perdoar a si mesmo é muito difícil. Talvez seja mais difícil do que perdoar o outro. Porque você pensa assim, o outro é fraco, ele errou, nós vamos liberar perdão, eu quero que ele seja feliz. Mas quando você tem que reconhecer que você também erra e que você precisa se perdoar, você precisa se perdoar. Esses dias atrás, a gente estava numa reunião da terça-feira aqui, é uma benção a reunião de terça-feira. Uma irmã estava aqui e ela contou para nós uma experiência. Eu achei linda aquela experiência. Ela disse assim, porque eu não sei quem falava isso, o outro falava aquilo, o outro falava aquilo, o outro falava aquilo. Ela disse, você sentiu um peso. Ela disse assim, eu estava me sentindo assim até arcada, eu estava sentindo um peso sobre mim. Aí ela disse assim, sabe o que eu fiz? Em casa sozinha, eu orei e falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu libero tudo isso aí. Eu não vou mais sentir peso de que as pessoas estão pondo sobre a minha vida, eu abençoo essas pessoas, não sei o quê. Fez a oração e ela falou que ela fez assim nela, que ela sentiu como se tivesse algo nas costas dela, a Kézia também estava nessa reunião. Ela se pegou assim, é como se ela sentisse pegar algo aqui, que ela fez assim, joguei fora aquilo. Assim, nossa, que alívio que eu senti. Aí eu achei tão lindo aquilo, eu falei, que experiência linda que essa mulher teve. Ela perdoou os outros, se perdoou ela mesma de estar carregando aquilo que não era dela. E ela falou assim, mas eu senti que eu peguei aquilo, que eu joguei longe aquilo. Eu senti, ou seja, ela liberou perdão e saiu de cima dela o peso da falta do perdão para as pessoas, da falta do perdão para ela mesma. Eu achei isso maravilhoso. Lindo. Essa experiência que ela teve. E como é que a gente faz para vencer essas batalhas externas e internas? E eu achei uma passagem que, para mim, cabe muito dentro disso que eu estou falando com vocês, que está em Efésios 6, eu vou ler para vocês. Está escrito assim, tornem-se cada vez mais fortes. Olha, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês para vocês ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes
sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com couraça da justiça, calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos inflamados do diabo. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada do Espírito Santo que Ele lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dEle, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. Sabe qual a função do diabo? E ele executa a função dele muitíssimo bem. Tirar a sua paz, tirar a sua segurança, minar a sua certeza de que Deus por você tudo executa. E de que Deus é por nós e nem nada será contra nós. O diabo lança na mente das pessoas toda essa batalha, toda essa confusão, todo o diálogo que você já planejou e não aconteceu. Uma verdadeira guerra interna. Ele tenta fazer você perder tempo de adorar a Deus, em vez de você não dormir, lutando com você mesmo, com a pessoa que você nem sabe o que ela vai falar. Por que você não gasta o tempo orando? Por que você não consegue dormir? Por que você não levanta e não abre a sua Bíblia e lê? Elimina você de fazer a obra de Deus. Ele lança briguinha entre irmãos, contenda entre irmãos. Isso é próprio dele, mas não de nós. Isso não é próprio para nós. Lembra da palavra do domingo? Vamos repetir. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. O diabo não tem filhos, viu? Deus tem filhos. O diabo não tem filhos. Ele tem escravos. Nós somos livres em Cristo. Filhos de Deus, através de Jesus Cristo, e livres para Deus. E o diabo não tem filhos. Ele tem escravos, os cativos das mentiras dele. Sabe o que acontece com a gente? Nós precisamos ficar livres, reconhecendo a dificuldade, mudando e trocando com Jesus o fardo. Aquilo que nós não aguentamos, é Jesus quem carrega para nós. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Quando nós trocamos com Jesus, o fardo é pesado. Quando toda manhã a gente olha e vê bondade e misericórdia em pé, do lado da nossa cama, esperando a gente levantar, como fala o Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quando você pega essa armadura, antes de você fazer qualquer coisa no dia, você se reveste dela, você está capacitado para resistir o dia mal, para suportar a ofensa, para liberar perdão, para ser livre em Cristo Jesus, para responder do jeito certo, porque Jesus é manso. Então é assim que nós devemos ser, filhos semelhantes a Jesus. Eu não sei se você ainda tem alguma dificuldade dentro de você. Se você ainda não conseguiu perdoar definitivamente. Perdão é perdão, tá? Aquela história assim, eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver, não é perdão. Perdão é perdão, e aquilo, você não tem amnésia, tá?
você lembra o que a pessoa fez? Pessoa? Quem? O quê? Você não tem amnésia. Sabe, eu lembro da pessoa. Tenho amizade com a pessoa que não acabou. De verdade, a gente se encontra e toma café junto. Isso é muito bom. Porque se a gente errar e Jesus não quiser mais olhar para a nossa cara, ó, eu te perdoo, meu filho, mas eu não quero mais ver tua cara, você não vai para o céu. E não é isso que Jesus falou. Então, assim também nós devemos perdoar as pessoas. Então, se você ainda tem alguma coisinha no seu coração com relação a alguém, seja lá o que tenha sido, ou se você ainda não pediu perdão para alguém que você precisa pedir perdão, eu vou dizer para você, hoje é o dia que Deus está nos dando um alerta. Olha, está terminando os dias, hein? Guerras, rumores de guerra, terremotos, pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra o pai, todos os sinais estão ali, para mostrar para nós que logo Jesus vai voltar, que logo a trombeta vai tocar, que logo os de Jesus vão sair daqui. E aí, que pena para os que não aceitaram Jesus. Mas a decisão é individual. E nós temos que estar limpo. Limpo. Limpo de mão, limpo de coração, limpo da nossa mente. A situação difícil vai acontecer, sabe? Mas nós temos que aprender a lidar com ela e liberar as pessoas que nos prejudicam. Eu queria chamar o Thales para a gente cantar uma música. Essa música, na verdade, é uma oração. É uma oração essa música. E eu não sei se você conhece essa oração. Eu conheço essa oração há muito tempo e ela é maravilhosa, em forma de música. A primeira vez você leia, se você não sabe, mas na segunda vez, eu gostaria que, se você tivesse alguma coisa para você apresentar diante de Deus, que você ficasse em pé, que os pastores vão orar. Olha, nós temos 4 pastores aqui hoje, e que eles vão orar por você, aí no seu lugar. É só você ficar em pé. Ele vai aí, ele vai ministrar uma ajuda, junto com o Espírito Santo, para que você lidere o seu coração, para que essa noite você durma muito bem, não trava mais batalha nenhuma, não. Amanhã abraça o seu amigo, abraça a sua família, abraça todo mundo amanhã, faz igual o pastor Daniel e abraça até o segurança da Copa. Vai lá conversar com o segurança da Copa. Sabe, nós precisamos entender isso e ser livres completamente. Você pega um animalzinho, uma armadilha pelo pé dele, tadinho, ele quer sair, mas ele está preso no pé, ele não consegue sair. Ele bate até a asa, não sai do lugar. Às vezes a gente está assim. A gente às vezes está amarrado por uma coisa tão pequena e a gente não consegue ser livre na totalidade. Então, essa libertação que eu quero falar hoje, que eu falei com vocês hoje, é sobre o seu sentimento. Libera o teu sentimento, sabe? Seja livre para Cristo. Amém? Vamos cantar essa música? E depois, se você quiser oração, você fica em pé que o pastor vai orar. Amém? Já quero ser igual.
porque tu guias,